ao seu Paulo Vila, representante da Associação dos Usuários dos Portos da Bahia, Usuporte. O senhor tem 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia ao deputado Alexandre Vale, deputado João Paulo Papa. Agradecemos o convite de estar aqui presente para esclarecer tão importante tema de interesse nacional, de interesse da competitividade do nosso país. Eu vou preferir fazer em pé, que vai dar uma melhor visão. Obrigado. Bom, nós somos a primeira Shippers Association do Brasil. Temos 13 anos de idade, mas nós temos no mundo inteiro diversas Shippers Associations, notadamente com mais de um século de existência, sobretudo na Europa. Eu dou como exemplo a Usuporte da Holanda, tem 30 mil associados. Nós aqui na Bahia temos apenas 30 associados, a diferença só de 3 zerinhos. E hoje nós vimos aqui exatamente a situação de assimetria de representação que existe entre o usuário, entre uma associação de usuários que está defendendo o aspecto difuso existente nessas relações, e foram colocadas aqui 4 entidades, mas eu costumo dizer que hoje tem mais entidade representando os terminais de container do que os grupos empresariais que existem no país com terminais de container. Hoje apenas falaram 4, mas tem muito mais, né? E aqui está nossos valores, nossa visão, nossa missão. Bom, nós assistimos aqui na outra audiência pública. Aqui está o resumo do TCU, cobrança do THC2 afronta a livre concorrência, ocasionando efeitos nocivos aos usuários. A resolução da ANTAC 2389 é ilegal por afrontar a legislação antitrust. A atitude da ANTAC de desregulamentar o ponto conflituoso e deixá-lo como objeto de livre negociação entre as partes configurou patente descumprimento do artigo 20 e da Lei 10.233, e as mudanças da Lei 12.815 são suficientes para fundamentar a necessidade de revisão da resolução. E nós estamos de acordo com a posição da unidade técnica do TCU. O CAD apresentou esses 3 pontos básicos: a cobrança de valores a título de liberação de containers viola a ordem econômica. O processo administrativo, está citado o número ali, é um paradigma, e o CAD condenou a prática por entender caracterizado o abuso de posição dominante e que não é possível controlar a THC2 da forma estruturada. Nós também estamos de acordo com essa posição. A ANTAC colocou a questão de tutela, de prestação de serviço e a política de investimentos, e nós não concordamos com a ANTAC. E por que não concordamos? Porque a agência reguladora não fez nada que aumentasse a competitividade da nação brasileira. Essa é a grande questão que nós estamos aqui discutindo hoje. E, nesse sentido, eu parabenizo os deputados que estão analisando essa questão, porque estão defendendo o interesse da nação, não o interesse de poucas empresas. Eu gostaria de contextualizar o que é que aconteceu no mundo com a carga containerizada. Primeira coisa, custos baixos de movimentação portuária. Temos no Brasil? Não. Custos baixos de frete marítimo. Temos no Brasil? Também não. Regularidade? Também não temos. Precisão de prazo? Também não temos. Por outros fatores que não cabe aqui discutir. Intermodalidade de tempos razoável e segurança também razoável. E aqui nós temos um retrato do que se pode dizer a eficiência dos terminais de container no Brasil. Esse é o retrato.
Vocês podem ver, um trabalho feito pelo Banco Mundial, o Brasil tem o maior custo de importação de contêiner do mundo. Eu elenquei aqui o Brasil e mais 12 países. O Brasil está ali em quase $2.500 para se importar. E todo o grupo dos outros 12 países, países importantes, estão todos colocados ali, estão abaixo de $1.500. A diferença é $1.000. Essa é a eficiência que foi aqui propalada. Está aqui o retrato, e não é feito por mim, não é feito por nós, usuários. Isso aqui é feito pelo Banco Mundial, e é recente. Né? Não se pode dizer que é coisa antiga. E aqui eu quero que vocês visualizem o seguinte. Em 2005, o Brasil estava em 10º lugar. O país não era o mais caro. Em 2009, houve um conserto e houve um pulo do Brasil, que vocês podem ver ali. E em 2013, outro grande pulo, que foi o segundo conserto. Então, isso aqui é um fato inegável. E isso aqui é muito grave que se continue dessa forma. Por quê? Representa desemprego, representa pobreza, representa uma série de problemas do nosso país, homicídios, uma série de problemas que nós estamos cercados diariamente com esses problemas. Então, eu gostaria que vocês gravassem bem esse gráfico, feito pelo Banco Mundial. Vocês podem levantar isso no site do Banco Mundial e fazerem as várias simulações que vocês quiserem, por favor. E onde é que nós estamos? Nós somos o 25º exportador do mundo, o 28º, embora a 9ª economia do mundo. Embora 200 milhões de habitantes, embora um território continental. O Banco Mundial nos dá o 16º tráfego de contêiner e o 36º índice de conectividade de linhas marítimas. E nós temos a situação da 106ª qualidade de infraestrutura portuária. Onde é que vamos chegar com isso? Em lugar nenhum. Nós temos que mudar. E essa mudança não vai se fazer se não tivermos os parlamentares do nosso lado, do lado do país, do lado da nação brasileira. E agora vamos começar o que seria o nosso entendimento. O nosso entendimento, primeiro, é o seguinte. Tem dois protagonistas de todo esse processo. O vendedor e o comprador. Todos os outros são acessórios. Eles são os donos da carga. Todos os outros recebem dos donos da carga. São prestadores de serviço dos donos da carga. E os donos da carga, quando estabelecem sua relação comercial, eles usam uma regra mundialmente aceita, que são os incoterms. Uma regra que define custos e riscos do contrato entre os principais agentes econômicos. Por favor. E aqui nós temos a situação. A situação que é a moda, ou seja, FOB, CIF ou CFR, em que o comprador contrata frete marítimo e assume os riscos a partir do navio, e sempre tem uma situação muito clara, definida nessa regra. Aí veio o ANTAC, com a resolução 2389, obrigando o vendedor e comprador a pagar a THC ao armador. Isso é inusitado no mundo, esse tipo de norma. E o vendedor, na condição FOB, e o comprador, na condição CIF ou CFR, não possui relação comercial com o armador. Então, isso aqui é uma aberração. Nós até entendemos que é possível se pagar ao armador, como acontece no mundo, nós vamos ver adiante, por favor. O ponto básico do entendimento é este aqui. O serviço consagrado e denominado THC, ele abrange todos os movimentos do contêiner previsíveis entre o portão e o navio e vice-versa. Isso é claro no mundo inteiro. O serviço denominado THC2, que é o serviço em duplicidade, que é a segregação e entrega de contêiner, é totalmente abrangido na descrição da THC2. A atividade de segregar contêineres para entrega é uma conveniência exclusiva do terminal. Não é uma atividade adicional.
é uma atividade, é uma conveniência na busca de eficiência, seja para entrega a outro recinto alfandegado a um grande usuário. Por exemplo, se vai entregar 100 contêineres para um recinto alfandegado, ou se vai entregar 100 contêineres para um grande usuário, o sistema, que hoje todos os terminais trabalham com sistemas de TI modernos, eles arrumam os contêineres com os critérios que foram até citados aqui, arrumam os contêineres para dar eficiência ao terminal. E não deixaria desarrumado uma grande quantidade de contêineres que fosse ser entregue a um só destino. Então, nós entendemos que essa é a questão. Agora, vamos fazer uma comparação como é que está no mundo e no Brasil. Em primeiro lugar, a THC no mundo é um serviço único, indivisível. No Brasil, ele está sendo fatiado. E fatiado para quê? Para aumentar a receita dos terminais, para aumentar o lucro. E isto não existe no mundo. No mundo, o serviço da THC ele é indivisível, é um serviço único. A relação comercial. O armador negocia THC, isso no mundo. Eu falo no mundo, é da maioria dos países, evidentemente. Eu não encontrei um título que pudesse sintetizar, né? Então, o armador negocia THC com o terminal, quer dizer, o armador tem poder de barganha com o terminal e repassa ao usuário o seu melhor preço. É assim que acontece no mundo. E aí, nós não temos nenhum problema de receber a cobrança via o THC, ou via a cobrança do THC via o armador, na medida em que isso é uma coisa transparente. Mas aqui no Brasil, o armador compra a THC por um preço e revende ao usuário por outro maior, mesmo sem relação comercial com o usuário. E aí está, mais uma vez, a resolução 2389. A formação de preço. No mundo inteiro, é o mercado concorrencial. Não existe preocupação, porque tem mercado, normalmente tem mercado. E o Price Cap Regulation. O Price Cap Regulation é eficiente. Por exemplo, o Porto de Barcelona. Existe mercado, existe concorrência, não só dentro do porto, como portos vizinhos. Mas o Porto de Barcelona tem um price cap de 140 euros determinado. Em benefício de quem? Em benefício de todos, da sociedade. E aqui, a formação do preço, o preço é impositivo. E, além de ser impositivo, não tem controle da agência reguladora. E, na formação do preço também, a ANTAC fez uma opção normativa de regular pela TI, o que é um absurdo também, porque uma regulação contratual baseado na taxa interna de retorno, a agência reguladora está se miscuindo na atividade, na gerência, a gestão da empresa. E eu não acho isso que provoque bom resultado, como não provocou. Para concluir, senhor. Eu peço um pouco mais de paciência, porque foram 4 entidades, 40 minutos contra 10 minutos. E eu tenho uma responsabilidade aqui de estar defendendo 80 mil usuários contra 10 grupos empresariais. Então, eu peço um pouquinho de sua paciência, deputado. Bom, a armazenagem, no mundo inteiro, ela é feita em Porto Seco. Por quê? Porque porto é lugar de movimentar carga, não é lugar de fazer armazenagem de carga. No Brasil, existe a concorrência Porto Seco, Porto Molhado. Nós precisamos que a agência reguladora estabeleça definitivamente, afastando a armazenagem do cais, para dar maior eficiência, inclusive, ao cais. E a THC2 no mundo inteiro ainda existe. E aqui ela foi criada pela resolução 2389. Por favor. E aqui eu quero trazer o resumo dessa polêmica. Como é que funciona na maioria dos países? Um serviço único, indivisível. E no Brasil, é um serviço fatiado. Agendamento pago, escaneamento, manuseio, pesagem, armazenagem, segregação, entrega. Isso aqui é custo Brasil. Isso aqui, da forma com que está prejudicando o país.
E o retrato que vocês viram do Banco Mundial de preço é uma prova disso. Por favor. A THC2 na Bahia, embora tenha sido citada aqui, eu não estou defendendo a Bahia, apenas vou fazer um históricozinho rápido. Passou pelo Conselho de Autoridade Portuária, pelo ANTAC, pelo CAD, pelo TCU, Ministério Público Federal e pela Justiça. Nós tivemos ganhos em todos esses processos. Isso foi bom? Não. Por que não foi bom? Porque isso custa dinheiro. Isso aqui é a prova da ineficiência existente no país. Ou seja, uma situação que já deveria ter sido resolvida lá atrás por uma agência reguladora, a agência reguladora termina regulando em favor dos terminais e mantendo o conflito. E isso é inaceitável. Isto é, me perdoe mesmo, mas isso é uma burrice. Isso não vai chegar a lugar nenhum dessa forma, né? Nós temos que ter a responsabilidade de encarar isso de frente. Por favor. A regulação da ANTAC é feita dessa forma. O terminal é muito importante, tem que manter investimentos, tutela, o armador está ali importante e o usuário está ali pequenininho. É a situação atual. Como é que nós gostaríamos que fosse? Por favor. É isso aí. O usuário é que move tudo. É a carga que move o armador, é a carga que move os terminais, é a carga que move o transportador rodoviário, é a carga que move o sistema aduaneiro, as repartições públicas, é a carga. Então, o usuário é o protagonista principal desse processo. E eu aqui quero finalizar exatamente isso, pedindo respeito ao usuário. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço aqui a todos os expositores.